Olá, seja bem-vindo ao canal do Professor João Neto. Já te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho e lá no final, se você gostar do vídeo, também te convido a curtir para ajudar o canal e também para você divulgar para os seus colegas e entrar no canal e assistir vídeos antigos que já foram postados e que tem muito assunto interessante. O objetivo deste canal é pegar conceitos, palavras, significados que às vezes são difíceis de você entender e explicar de uma forma simples que facilite o entendimento para te ajudar a entender melhor as aulas de história. Eu estou fazendo outros vídeos também sobre outros assuntos, mas este, portanto, é para te explicar algumas palavras que com certeza vão te ajudar a entender melhor as aulas de história e também vai te ajudar a entender melhor o mundo e não falar bobagem ou não acreditar em pessoas que estejam falando bobagens, ok? Bom, então vamos lá. Aqui atrás tem um quadro com um esquema e eu quero começar com a palavra Estado, que é uma das palavras que mais aparecem nos livros e nas aulas. Bom, o que é o Estado? É claro que tudo que eu vou te explicar aqui é de maneira muito resumida. Cada ponto que eu explico poderia ser um curso inteiro aprofundando a discussão. Mas aí eu fugiria ao objetivo do canal, que é simplificar, facilitar para você entender. Então é claro que muita gente vai dizer, faltou dizer isso, explicar isso, não é bem assim. Calma, é porque isso aqui é introdutório. Então quando a gente fala a palavra Estado, o que significa a palavra Estado? Seria a maior força que existe em uma sociedade. Ou seja, é aquela última instância que determina tudo, certo? Bom, talvez ainda não ficou claro, então eu vou te dar um exemplo. Você sabe que o ar existe, mas você não vê o ar, mas você sente os efeitos do ar. Por exemplo, se não tiver ar, você não respira e morre. E você também não vê o ar, mas você sente o vento, que é o ar em movimento. Então, veja bem, também foi uma explicação muito resumida, mas é para você entender. Você não vê o estado, mas você sente o estado na sua vida, no seu dia a dia. Por exemplo, costumo dizer para os meus alunos o seguinte: você pode abrir uma padaria e vender pães. Você pode abrir uma farmácia e vender remédios. Mas você não pode abrir um fórum e contratar um juiz e fazer justiça. Isso é atribuição do Estado. Por que o Estado é a última instância a condenar alguém? Porque ele tem essa atribuição. Então, a sociedade definiu que algumas atividades elas só podem ser feitas por essa força maior. Então, essa força maior que rege a sociedade é o Estado. Ou seja, o Estado, na sua teoria, ele existe para promover a ordem social, para promover a convivência. Por exemplo, quando você passa raiva por algum motivo, você está dirigindo, alguém te fecha, por que você não agride imediatamente aquela pessoa? Ou por que você não saca uma arma e atira naquela pessoa, mesmo que isso seja a sua vontade? Porque há algo que está te impedindo de fazer isso. Geralmente, e na teoria, o que vai te impedir isso é o Estado. Por quê? Porque você vai ter medo das consequências que podem vir caso você faça aquele delito. Ou seja, você pensa, eu posso ser condenado e preso. E quem tem o poder de condenar você e te prender? O Estado. Então o Estado é essa força que organiza a sociedade. A confusão acontece porque existe a palavra Estado se referindo à unidade da federação. Estado de São Paulo, Estado de Minas, Estado de Goiás. Mas não é isso. O Estado, quando aparece com E maiúsculo, portanto, é essa força que está sobre a sociedade e determina ela, ok? Organiza ela, permite a convivência social. Você não vê o Estado, mas você sente as ações do Estado, principalmente no governo. Então, o governo é aquilo que administra o Estado.
Muito bem, então nós temos uma sociedade que tem o Estado e o governo, e essa sociedade ela tem aspectos políticos e econômicos, entre outros. Claro que existem outros, o social, o cultural. Mas falando agora do aspecto político, quando você tem um Estado e, portanto, esse Estado precisa ser governado, você primeiro vai definir se esse seu Estado vai ser uma monarquia ou uma república. O que diferencia? Basicamente, lembra que eu disse que no canal eu preciso resumir, ok? Inclusive, se você quiser uma palestra mais detalhada na sua escola, é só entrar em contato pelos comentários. E é claro, ao longo do vídeo também, eu te convido a interagir com o canal deixando o seu comentário. Bom, o que vai diferir basicamente são as instituições. Então, geralmente a monarquia é governada por um rei e uma república por um presidente. Veja, se na verdade o chefe da monarquia é um monarca, se for um território pequeno, é um reino, então você tem um rei. Se for um território muito grande, é um império, então você tem um imperador. Então você tem um monarca, que é o chefe da monarquia, que se for uma monarquia pequena, é um rei. Se for um território muito grande, é um império, é o imperador. E na república você tem o presidente. Uma vez que você definiu se é monarquia ou república, você vai definir se você vai querer democracia ou ditadura. Agora, veja, não confunda que república é sinônimo de democracia. Tem muita gente que faz essa confusão. A democracia, a gente sempre pensa, imagina, numa pessoa votando e escolhendo os seus líderes. A democracia também é isso, mas ela não é só isso. A democracia pressupõe vários princípios: a participação popular, a liberdade de expressão, você poder fazer manifestação é um ato democrático, e também a participação nas decisões, liberdade para as minorias. Tem gente que pensa que democracia significa que a maioria decide e a minoria se cala. Não. A democracia permite alguns princípios que vão proteger as minorias também. Então, quando você vai formar um país, o que define um país é o Estado, você define primeiro se você quer monarquia ou república, depois se você quer democracia ou ditadura. Isso no aspecto político. É como quando você vai naqueles fast food que tem um cardápio com várias colunas, e você monta o seu sanduíche escolhendo a carne, escolhendo o acompanhamento, e cada coluna você vai escolhendo algum ingrediente. É a mesma coisa num país. Então você escolhe monarquia ou república. Alguns países, inclusive, permitem aos seus cidadãos escolherem. O Brasil, em 1993, teve um plebiscito, onde a população escolheu qual sistema ela queria. Muito bem. Se você tem a monarquia ou uma república, você escolhe depois se ela vai ser democrática ou autoritária. Então, como eu disse, república e democracia não são sinônimos. Por exemplo, a China é uma república, mas ela não é democrática. E a Inglaterra é uma monarquia e é democrática. Ou seja, você pode ter um rei que ouve a população e pergunta, e a população participa nas decisões, como você pode ter uma república em que um presidente é autoritário e toma as decisões sem respeitar a população. Agora, depois que você definiu no aspecto político se você vai ser uma monarquia ou república e depois se vai ser democracia ou ditadura, você vem para o aspecto econômico. E aí a principal discussão é entre comunismo e capitalismo. Claro, existem muitas diferenças. Isso seria um curso, dá quase uma graduação inteira para a gente discutir. Mas a essência, o básico que vai definir é a questão da propriedade privada. Ou seja, quando você tem uma propriedade e ela tem um dono, você está no sistema capitalista. O comunismo é a ideia da ausência da propriedade privada. Então, se você tem uma empresa, você tem uma fábrica, você tem uma loja, você tem um mercado, você tem um bar, enfim, a sua casa, você tem uma propriedade privada.
Se ela é privada, ela tem um dono. Então, se você tem uma loja, essa loja é sua, você é o dono, é uma propriedade privada. Se eu tenho propriedade privada, eu estou no sistema capitalista. Se eu não tenho propriedade privada, portanto, eu estou no sistema comunista. E o que é a propriedade? Como que o sistema comunista faz? Ele vai dizer que a propriedade ela não deve ter donos, ela tem que ser do Estado. Essa que é a ideia do comunista. Ou seja, a sua loja, a sua fábrica, o seu bar, supermercado, tudo vai ser o quê? Do Estado, ok? Bom, se eu tenho agora, então eu até coloquei aqui um X vermelho, comunismo não tem propriedade privada, capitalismo tem. E aí, eu coloquei, existem vários autores, vários teóricos sobre cada um desses sistemas. Agora, os principais. O principal do comunismo é o Karl Marx, o principal do capitalismo é o Adam Smith, ok? Mas existem muitos outros que vão explicar e defender esses pontos de vista. Por isso é que é importante você não fazer confusão, porque muita gente confunde esses três aspectos. Então, por exemplo, geralmente as pessoas associam o capitalismo à democracia e comunismo à ditadura. Não é tão simples, ou seja, você escolhe uma monarquia ou uma república, depois uma democracia ou ditadura, depois comunismo ou capitalismo. O problema é que em todas as vezes que já se testou o comunismo na história, e os dois exemplos principais foram a União Soviética e Cuba, só foi possível através da ditadura. Não teve uma experiência comunista democrática. Quem defende o comunismo diz que ainda vai existir, que as pessoas não colocaram o comunismo na prática de verdade. E quem é contra sempre aponta esses defeitos, esses problemas da caminhada. Você entendeu que existe o capitalismo. Agora, você precisa entender outra discussão dentro do capitalismo. E aí eu vou usar como exemplo os dois principais partidos políticos dos Estados Unidos. Então lá tem os democratas e os republicanos, certo? Os dois, nesse sistema, eles defendem uma república, eles não são monarquistas, e eles defendem uma democracia, eles não defendem ditaduras. E no sistema econômico, os dois também são capitalistas e não comunistas. Não existe comunismo nos Estados Unidos. Grupos consideráveis que defendem comunismo. Mas a questão é que qual a diferença dos democratas e dos republicanos? É que dentro do capitalismo você tem duas outras discussões, o liberalismo e a social-democracia. O que significa isso? Nas duas você tem a propriedade privada. Agora, basicamente, o liberalismo defende que dentro das negociações da economia, o Estado não deve interferir. Por outro lado, os democratas, que são da social-democracia, que é também chamada de keynesianismo, porque foi John Maynard Keynes quem inventou basicamente, ela vai dizer que o Estado tem sim que intervir, não para ele tomar conta, não para ele pegar a propriedade privada, que daí seria o comunismo, mas para ele regular as relações a fim de promover o estado de bem-estar social. Então, por exemplo, quando você tem qualquer queixa contra uma empresa, se você foi, por exemplo, contratado e a empresa não pagou algum direito trabalhista e você recorre à justiça, ou seja, você recorre à justiça, você recorreu ao Estado, você está dentro de uma perspectiva keynesiana, do estado de bem-estar social, da social-democracia. Porque na perspectiva liberal, você resolve diretamente com a empresa, o Estado não vai intervir. Bom, os liberais eles vão dizer que existe a mão invisível, que é um conceito do Adam Smith, que diz o seguinte: a economia se regula sozinha, não precisa de ninguém intervir. É a lei da oferta e da procura. Então os preços vão oscilar de acordo com a demanda e por aí vai. E o keynesiano fala, não, se você deixar a economia solta, vai ter muita injustiça social. Então o Estado precisa regulamentar, fazer algumas intervenções para garantir maior igualdade, para tentar diminuir
o acúmulo de riqueza, a concentração de renda. E aí, geralmente, uma crítica que os liberais fazem para a social-democracia é que quando você tem o Estado regulando, ele fica grande e tem que cobrar mais impostos. Os liberais dizem, nós queremos um Estado mínimo e que vai fazer com que diminua o imposto da população. Então a ideia é assim, na social-democracia a população paga imposto e o Estado promove saúde. No liberalismo a população não paga imposto e cada um se vira para pagar para ter saúde. É um exemplo. Agora, o que é importante coloquei duas frases para reflexão. O Estado no Brasil ser deficiente não é critério. Ou seja, muita gente defende o liberalismo dizendo que o Estado no Brasil é corrupto e ele não funciona. Não é porque uma coisa no Brasil é deficiente que você vai escolher a outra. Ou seja, não é porque nós temos um Estado problemático que necessariamente nós temos que escolher o liberalismo. Vou te dar um exemplo. Quando você vai comprar um carro usado, se você comprar um carro estragado, que já foi batido, já deu PT, teve algum problema, você não vai dizer que todos os carros não prestam. O fato de você ter comprado um carro estragado não quer dizer que não existam carros bons, entendeu? Foi você que comprou um carro estragado. Ou você tem um carro e você não faz a manutenção desse carro e ele começa a dar defeito. O problema não é a existência do carro, é porque você não está cuidando do seu carro, entendeu? O fato do Brasil ter um Estado problemático não quer dizer que o Estado necessariamente seja ruim. Você sabe que na Dinamarca, na Suécia, são exemplos de que o Estado funciona. Outra coisa, os partidos no Brasil não seguem nenhum conceito à risca. Então, fazer essas discussões dentro de discussões políticas no Brasil é complicado. Toda vez que você taxa uma pessoa com um conceito, ou um partido, ou um candidato, é complicado, porque no Brasil nós não temos candidatos, partidos que seguem uma ideologia como ela foi elaborada na sua teoria clássica, de fato. Quando você pega, por exemplo, o PSDB, Partido Social Democrata, ele não fez um governo exatamente social-democrata. O PT, que é Partido dos Trabalhadores, que era para ser socialista, também não fez um governo socialista. O PSL, que atualmente, quando eu gravo esse vídeo, é o partido que está no governo federal, ele se diz liberal, mas ele tem feito várias ações que não é liberal, entendeu? Então é complicado usar esses nomes no Brasil. E é claro, eu esqueci de te falar, aqui quando a gente tem essa discussão entre Estado e governo, eu posso ter um rei ou um presidente que pode acumular as duas funções. Ele é chefe de Estado e de governo, ou rei ou presidente. Em alguns países há uma separação. Então, além da figura do rei ou do presidente, você tem o primeiro-ministro, que também pode ser chamado de chanceler, que seria chefe de governo. O rei e o presidente, chefe de Estado, o primeiro-ministro, chefe de governo. Em outro vídeo eu vou te explicar melhor sobre o primeiro-ministro, o que significa e como funciona isso, ok? Então, se você gostou desse vídeo, dê o like para ajudar o canal a crescer, se inscreva, ativa o sininho, compartilha com seus colegas, entra no canal, assista vídeos antigos, deixe os seus comentários. E se você quiser uma palestra na sua escola mais detalhada, deixe também nos comentários, faça contato conosco. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo.